1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler, irmãos, a palavra do capítulo 1 ao capítulo 21. E depois de ler a palavra, porque a palavra, ela por si só, ela já fala, ela já dá a sua mensagem. Mas eu vou passar aos irmãos de uma forma bem resumida qual foi a revelação que o Senhor me deu nesta palavra e por que o Senhor me falou que eu deveria trazer essa palavra aqui na casa de oração. Então, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 21. Diz assim a palavra. O título da palavra é Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Prestem bem atenção nessas palavras aí, caminho de um dia. Foi aí que o Senhor começou a me falar por que eu deveria trazer essa palavra, né? Caminho de um dia. E veio a assentar-se debaixo de um símbolo e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do símbolo. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vejam que aí, quando ele fala 40 dias e 40 noites, a gente vai lembrar, né, do Senhor lá no deserto, né, de Moisés, né, esse número 40 aí, né? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Salfate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará.
Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então, irmãos, a revelação que o Senhor me deu para essa palavra, que Elias, no começo, ele quis parar, e não, ele parou. Aí o Senhor falou para ele, né? Levanta-te, que o caminho não é de um dia. Às vezes nós estamos numa caminhada e surge dificuldade, e a gente quer desistir, a gente quer parar. Mas, irmãos, o caminho ele não é de um dia. O caminho ele é de 3 dias, porque o caminho do Senhor ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O caminho do Senhor não é só o Pai, não é só o Filho, não é só o Espírito Santo. O caminho do Senhor ele é completo. A bênção ela é completa. Então, às vezes, a bênção ela já começou a parar na vida da gente, mas às vezes vem uma tempestade, né? E aí, como o Senhor não está naquilo ali, a gente quer parar, a gente quer desistir. E os irmãos podem ver, né, que o Eliseu aqui, ele ia se alimentando, né? O Senhor ia alimentando ele. A cada vez que ele parava, quando ele voltava, era dado a ele o alimento, e o Senhor dizia: continua a caminhar, não para, porque a tua bênção, ela vai chegar, a tua vitória vai chegar, como chegou para a Vitória, como chegou para as filhas do seu Oswaldo, com a esposa dele. O irmão já chegou para cada um de nós aqui. Nenhum de nós aqui está zerado da bênção. Às vezes a gente nem percebe, mas a bênção já aconteceu na vida da gente. Ou às vezes nós estamos ali como Tomé, né? A bênção já aconteceu, mas a gente está querendo uma bênção maior, porque a gente está achando aquela bênção muito pequena. Amém. Né? E tem outras pessoas que dariam tudo para receber aquela bênçãozinha que a gente acha que é uma bênçãozinha. Tem gente que daria tudo para tomar posse daquela bênção que no nosso olhar ele é pequeno, né? Então, quer dizer, o Senhor ele ia alimentando, né? Levanta, vai lá, né? Porque, irmãos, quando ele fala que o caminho não é de um dia, né? Vocês vejam aqui que a palavra diz, né, que eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Então, no primeiro lugar onde ele não estava. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Segunda. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Porque, irmãos, o Senhor ele não está em coisas individuais. O Senhor ele está na bênção completa. Amém. Amém. E vejam que quando essas 3 coisas se passaram, veio a bênção, porque ele falou assim, né? E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Porque o nosso Deus, irmão, ele é um Deus tranquilo e suave. O nosso Deus não é um Deus desesperado. Tu és rei? Vocês não, eu sou. Vocês não podem fazer isso comigo, rapaz. Vocês não me conhecem. Vocês estão pensando o quê? Que vocês estão falando com quem, rapaz? Ele não falou isso. Tu dizes. Então o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de serenidade, ele é um Deus de sabedoria. Quando quiseram ali, com Maria Madalena, né, escorraçar e tudo, ele parou, ele foi ali, né? Seguramente que o Senhor estava orando, irmãos. Porque, irmãos, se ele fosse agir como homem, ele ia sair dando cacete de todo aquele pessoal ali. Raça de víbora, né? Ele teve
momentos desses. Mas esses momentos, eles não eram uma coisa comum na vida do Senhor. O comum na vida de Deus era um momento de sabedoria. Ele orava, ele conversava com o pai dele, e aí daquela conversa saía atitudes de sabedoria. E é por isso que as pessoas se impressionavam com Jesus. De onde vem tanta sabedoria? O filho de um carpinteiro. Um carpinteiro. Quando Pedro começou a operar, irmãos, as pessoas ficaram de boca aberta. Esse cara é um pescador, esse cara é um mudo. Não sabe nem falar direito. Mas quando o Espírito Santo tomou conta dele, quando ele se deixou dominar pela sabedoria de Deus, ele abria a boca ali. Na primeira vez foram logo 3.000 almas, não foram? 3.000, né? 3.000 almas. Pois é. Então o caminho do Senhor, irmãos, ele é um caminho perfeito. Ele não é um caminho de um dia. Quando o Senhor, ele ali, na sexta-feira, ele subiu, ele foi pregado na cruz, ele não voltou logo na mesma sexta-feira já fazendo onda. Sexta, sábado e no domingo ele ressuscitou. Então vejam, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sexta, sábado e o domingo da ressurreição. Vejam que aqui, quando o Senhor vai dar para Eliseu pessoas para ajudá-lo, vejam aqui, a partir do versículo 15, o Senhor vai falar de 3 pessoas. Ele vai falar de Azael, Jeú e Eliseu. Então, novamente, o caminho perfeito, 3. Amém, Deus. Amém. E o Senhor, olha bem, e o Senhor sempre provendo ali para Eliseu, provendo o alimento, levando a corda, botando anjo lá para guardá-lo, para protegê-lo. Como quem diz, rapaz, eu não te fiz para ser um derrotado, eu não te fiz para ser um perdedor, eu não te fiz para ser um desistente. Levanta, caminha, e o Senhor dando o alimento. É assim que o Senhor fala conosco. Glória a Deus. Então, esta palavra, irmãos, o Senhor falou para mim e eu entendi, para que eu pudesse trazer aqui na casa da oração, dizendo o seguinte: certas horas a gente passa por dificuldades aqui, aleluia, irmãos. Isso aí é para que a gente possa valorizar a bênção. Porque se na dificuldade, um irmão se estranhou com outro irmão, um louvor queria cantar, mas o outro foi lá e cantou no lugar dele. A pessoa era para cantar 2 louvores e cantou 4, o outro era para cantar, não cantou nenhum. Se nós formos deixar essas coisas nos abater, nós não vamos fazer a obra do Senhor. Nós vamos parar no meio do caminho. E o Senhor está dizendo que o caminho é de 3 dias. Ele é um caminho completo, ele não é um caminho de parar. Não, mas eu estou cansado, o Senhor me dá forças. A palavra diz que o Senhor, ele dá força ao cansado, ele multiplica a força do cansado. Mas eu fui humilhado. Irmão, o Senhor vai te desumilhar, ele vai te honrar. Ora, te coloca diante dele. Irmão Júlio, mas está lá é fácil. Eu queria ver se fosse com o Senhor. Irmãos, muitas das vezes eu já passei por humilhações, e enquanto eu não perdoava, enquanto eu não tirava aquilo do meu coração, eu não vivia feliz. No momento que eu comecei, a dar menos importância para essas coisas, e à medida que eu consigo isso, porque também não é fácil, não vou dizer também para vocês aqui que eu consigo isso toda hora, sempre não é verdade. Eu sou humano, eu sou falho também. Mas uma coisa eu digo sempre à minha esposa: eu tenho pedido a Deus sabedoria para viver. Sabedoria para viver no meu trabalho, sabedoria para viver no meu lar, sabedoria para viver no meu casamento, sabedoria para viver com as minhas filhas, sabedoria para viver com os meus empregados, sabedoria para viver com os meus irmãos, irmãos de sangue e irmãos de obra. Porque, irmãos, ainda hoje eu falava com a minha esposa, a vida, ela é um ponto muito ligeiro, irmãos. Se a gente não aproveitar o máximo, se a gente não procurar viver, se a gente não procurar ser feliz, se nós não procurarmos estar na presença do Senhor, daqui a pouco, irmãos, a gente vai olhar para trás e vai ver: poxa, quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades de estar na presença do Senhor, de estar procurando viver feliz, eu perdi, eu abri mão, e o tempo não volta. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela fala exatamente isso, que o caminho, irmãos, ele é de 3 dias. O nosso caminhar, ele é um caminhar completo. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar que o inimigo ele venha atrapalhar. Porque, irmãos, o inimigo, ele vem em forma de um vento forte, um forte vento.
E diz aqui que fendia os montes e despedaçava as penhas. Irmãos, às vezes a gente leva uma cacetada, às vezes uma rajada na nossa direção, que a gente fica meio assim de lacerado, irmãos. O coração partido, né? A gente fica trêmulo, enrijece aqui, né? Esse músculo nosso aqui, é dor no estômago, é dor de cabeça, é tristeza, é depressão. A gente fica meio assim que arruinado, não é verdade? Mas aí a palavra está dizendo, irmãos, entendeu? Levanta, não fica aí deitado, parado. A caminhada é longa. Mas, irmãos, Eliseu aqui, ele continuou, ele não parou. E aí olha o que aconteceu lá adiante. O Senhor providenciou pessoas para ajudar ele. É assim que o Senhor faz, irmãos. Ele vai, e muitas das vezes ele luta por nós, que a vitória chega e diz, poxa, mas eu nem lutei, a vitória já chegou. E às vezes, irmãos, a gente luta muito e a vitória não chega. Mas ele está falando aqui, irmãos, né? O segundo que ele fala, né? Não estava no vento. Às vezes vem uma ventania, né? E, irmãos, faz um estrago na vida da gente, né? Derruba a gente, irmão, bagunça tudo, mistura tudo, a vida da gente fica um horror. Mas o Senhor está dizendo, né, que o Senhor não está aí, né? Porque o Senhor, irmãos, ele vem para arrumar a nossa vida, ele não vem para bagunçar a nossa vida. O Senhor, ele não vem para destruir, ele vem para nos edificar. Glória a Deus. Irmãos, e o alicerce que o Senhor ele traz para nós é um alicerce muito forte. Que o vento não vai nos derrubar se nós estivermos firmados ali naquele alicerce. O terremoto, né? Os irmãos devem acompanhar quando acontece um terremoto, o estrago que ele faz, né, irmão? De tsunami, terremoto. E o terremoto, irmão, ele não vem sozinho, né? Dá um tremor de terra e depois, olha, vamos ver agora de onde vai vir o tsunami. O inimigo, irmãos, ele não é brincadeira, não. Ele não é, como dizia aquela personagem lá na novela, ele não é brinquedo, não, né? E é barra pesada, mas o nosso Deus é muito mais forte, ele é muito mais poderoso, né? Aí diz que depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Várias vezes nós já falamos aqui que o fogo, o ouro, ele passa por uma quantidade muito alta de intensidade de fogo, né? Mas quando ele sai dali daquele fogo, irmãos, ele sai o metal mais nobre, né? O metal mais disputado. Nós somos assim, quando nós passamos pelo fogo, Eliseu, né, ele passou, o que veio depois? Um cício tranquilo e suave. É assim Deus na nossa vida, é um cício tranquilo e suave. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, irmãos, a mensagem do Senhor hoje para nós, e eu diria até que era uma mensagem assim, para o ano todo, né? Todas as vezes que no decorrer deste ano nós estivermos assim, né, em lutas, em dificuldade, achando que, né, a ventania está muito forte, o terremoto ele está, né, muito intenso, né, o calor, né, ali às vezes a luta com o irmão, com a irmã, né, está difícil, puxa, o irmão não chegou na hora para o ensaio, né, puxa, né, o irmão não chegou na hora e está hoje responsável por fazer isso, puxa. O inimigo, irmãos, ele vai procurar colocar no meio de nós tudo que é dificuldade para que a nossa obra não vá adiante. Nós temos que buscar sabedoria em Deus para poder saber driblar o inimigo e chegar lá. E às vezes esse driblar requer uma boa dose de paciência, uma boa dose de humildade, às vezes uma boa dose de renúncia. A gente às vezes tem que se fazer muito pequeno, irmão, para poder, né, o Senhor ele engrandecer dentro de nós. E o inimigo, ele é astuto, ele fica ali só, você pensa que ele está dormindo, mas ele está só ali pelo pouquinho do olhinho dele, ele está mirando a gente. Porque, irmão, ele precisa de muito pouco para tentar nos desestimular.